Quando a gente fala em alta relevância, nós estamos falando em 1 milhão de mortes súbitas ano no mundo, aproximadamente 370 mil mortes súbitas nos Estados Unidos, segundo o American Heart. Aproximadamente 357 mil mortes súbitas ano no nosso país, segundo a Sociedade Brasileira de Arritmologia, a SOBRAC. Então, por isso, por si só, a gente vai ver que é um assunto altamente relevante. Muito bem. Penso mesmo que já deve ter tido uma grande experiência em torno desse tema, né? Você se deparar com uma reunião, como me contou ainda há pouco, uma paciente que sofreu dor precordial e vocês tiveram que elaborar esse diagnóstico e tratamento imediato. Coisa que, nessas circunstâncias, exige urgência, pensamento rápido e decisão rápida para salvar a vida do paciente. É isso mesmo? Perfeito, professor. Eu queria, para o ponto de vista pedagógico, se a gente pudesse passar o primeiro slide. Na verdade, professor, a primeira menção bíblica de uma ressuscitação cardiopulmonar, segundo alguns autores, foi quando Deus sopra na boca de Adão, dando-lhe vida. Mas aí, no caso, não é uma ressuscitação, ele está dando vida. Portanto, o primeiro relato, na verdade, de uma manobra cardiopulmonar, inclusive consta no livro bíblico dos reis, foi descrito pelo profeta Eliseu, que reanimou um jovem filho de uma viúva. O próximo, Bruno. É importante a gente estabelecer alguns conceitos. Sempre é difícil em medicina a gente falar sobre conceitos, sobre definição, sobre classificação, sempre haverá imperfeição. Mas do ponto de vista de elucidação e de clareza, é importante para a gente poder se situar na temática. Segundo a Organização Mundial de Saúde, define morte súbita como aquela morte inesperada dentro de 1 hora do início dos sintomas, ou em caso de morte não testemunhada quando a vítima foi vista em boas condições de saúde em 24 horas prévias ao evento. As causas principais são as cardíacas, mas evidentemente tem várias outras causas não cardíacas. Por exemplo, uma hemorragia subaracnoídea ou um choque anafilático com colapso circulatório, mas a principal tem com sua origem o coração. O mecanismo são as arritmias cardíacas que vão levar a uma parada cardíaca. E a evolução é o óbito propriamente dito, não revertido, ou uma morte súbita abortado. O que é uma parada cardíaca ou uma parada cardiorrespiratória? Ela é definida como a cessação, parar subitamente a atividade mecânica do coração, que é detectada pela ausência de sinais de circulação e clinicamente manifestada por irresponsividade, perda, ausência do pulso e ausência da respiração, ou uma respiração agônica, a gente chama de gasping. Aí a forma pode ser inesperada, como nós já dissemos anteriormente, uma morte súbita ou não. A evolução também é a mesma da morte súbita, morte propriamente dita como desfecho, ou a gente conseguir abortar através de uma parada cardíaca revertida. O conceito de parada respiratória é definida como a cessação dos movimentos respiratórios com ausência de uma ventilação pulmonar eficaz. O coração ainda pode continuar batendo, mas evidentemente que vai acabar parando se a gente não conseguir reverter essa situação inicial. E a última conceituação que eu gostaria, próximo, Bruno, por gentileza, é em relação ao comórdio corde. O que é comórdio corde? Vem do latim agitação do coração, que é causada por traumas de golpes no tórax. Então, aquele indivíduo jovem que está desenvolvendo futebol americano ou um beisebol e leva um trauma no peito, leva a um quadro de arritmia, parada cardíaca e morte. Nesses casos, pela definição da literatura, trauma não é considerado morte súbita. Embora a morte aí seja inesperada, a gente vai ver as pessoas falando morte súbita por comórdio corde. Pela definição da literatura inicial, se foi trauma, não seria conceituado como morte súbita, embora, evidentemente, foi uma morte inesperada.